Fala rapaziada do canal, beleza? Eu sou o Bruno, aqui no canal Bruno Felipe eu comento sobre futebol. Inscreva-se e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou deixar minha opinião sobre o que eu achei, né, sobre o jogo aí do Brasil vs Colômbia, tá? O jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Olha, o Brasil, eu assisti o jogo ontem, tipo assim, não deixou a gente pensando que o Brasil pode ganhar a Copa. Tipo assim, não deixou a gente naquela expectativa que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. É uma seleção que precisa melhorar muito, mais que muito dentro de campo. Os jogadores da seleção não estão preparados para jogar a Copa do Mundo nesse momento. A gente já não pode falar que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. A gente, assistindo aquele jogo, nem tem certeza que eles podem chegar na final da Copa do Mundo. Eu falo, o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo 2026. Mas é por causa que a gente torce, a gente quer isso, a gente quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Mas eles não estão preparados para isso. A seleção que a gente viu ontem jogando não é a seleção que a gente já pode falar que está preparada para jogar a Copa do Mundo. Você entende? Você tá me entendendo o que eu quero dizer? O que eu tô tentando dizer, rapaziada, é que tipo assim, aquele jogo ontem não deixa a gente naquela expectativa, não deixou a gente animado, não deixou, rapaziada. Sabe? É importante a vitória? Foi importante a vitória. É muito importante. Vencer é muito importante. É melhor do que perder. É melhor do que ficar empate. 2-1 é muito bom, né? Ganhou. Mas não foi uma partida que a gente assistiu. Por exemplo, a gente assistiu os 90 minutos, não foi? Nos 90 minutos você ficou tipo assim: nossa, que jogaço. Nossa, o Brasil tá jogando muito. Copa do Mundo é nossa, esquece. Foi aquele jogão que a gente viu ontem? Não foi. Olha, teve um gol de pênalti. O Vini Júnior, né, sofreu pênalti, o Rafinha foi lá e fez um gol. Um jogador que joga muita bola. No Barcelona tá arrasando, sensacional, né, o Rafinha. Jogador muito importante para a seleção brasileira. Fez o gol de pênalti. Mano, após disso aí, não foi mais jogando. Após aquele pênalti sofrido, não teve mais, tipo assim, aquele jogaço no início. Os jogadores da seleção brasileira, quando chega lá perto da área, eles não arriscam. É uma coisa surreal. Vini Júnior ter muitas oportunidades de ter tentado finalizar naquele jogo. Tá bom? A gente tem que falar, rapaziada. A gente também não ficar falando as coisas. A gente tem que deixar nossas opiniões. Isso aí é a opinião normal de futebol, né? Eu mesmo não gosto de xingar nenhum jogador, essas coisas não. Eu gosto de deixar minha opinião sobre o futebol, entendeu? Sobre o que eles fizeram dentro de campo. O Vini Júnior ter muitas oportunidades de ter fazido gol. Ele tem que arriscar, rapaziada. Teve um lance lá mesmo. Pô, dá pra ter chutado e ter fazido gol, ele quis tocar a bola. Só que às vezes ele precisa, às vezes não, ele tem que assumir ali, entendeu? Porque ele é o melhor do mundo, considerado o melhor do mundo, ele ganhou o Debert, ele foi o melhor do Debert, né? Ele ganhou, foi o melhor do mundo. Então, muitos contam com ele ali, entende? Só que é um jogadoraço, é um jogador que está melhorando muito aí na seleção brasileira, começando a melhorar agora na seleção brasileira, e é um jogador muito importante. É um craque que tem muito talento, mas precisa melhorar muito ainda na seleção brasileira, como todos os jogadores ali. A gente fala assim, o Vini Júnior no Real Madrid, ele é diferente do que na seleção brasileira, é verdade, mas a gente não pode culpar o Vinícius Júnior, porque tipo assim, o time do Real Madrid é um time diferente do que a seleção brasileira, entende? Lá já é um time que tá tipo assim, encaixado há muito tempo, há muitos anos jogando naquela mesma posição. Os jogadores já estão acostumados a jogar daquela forma ali. Então é por isso que o Vinícius Júnior, na minha opinião, cada um tem sua opinião sobre futebol, é o que mais tem opiniões. É difícil de um concordar com um ou outro, não é verdade? Todo mundo tem uma opinião diferente. Futebol, fala que você tem muitas opiniões, né? Então a gente tem que respeitar a opinião de cada um, eu mesmo respeito a opinião de cada um. Eu acho que o Vinícius Júnior joga diferente no Real Madrid do que na seleção brasileira, porque lá, mano, tipo assim, lá tem jogadores que, por exemplo, você tem o Modric, né? Você tem o Valverde, você tem o Bellingham, você tem o Kylian Mbappé, você tem o Rodrigo, você tem aqueles todos jogadores ali. Mano, você tem o Rudiger, tem só, sabe, só jogadoraço, rapaziada. Não ofendendo a seleção brasileira, pelo amor de Deus, mas que eu tô tentando te explicar que lá é um clube já encaixado, já é um clube organizado, já é uma equipe que, sabe, já tá 100% ali. Lá ele joga com mais facilidade. Lá um jogador encontra um jogador muito rápido, entendeu? Na seleção brasileira não, a seleção não joga todo dia, entende? Não querendo passar pano para os jogadores, mas a seleção não joga todo dia.
Eles não se, tipo assim, eles não treinam o mês todo, sabe? Todo mês. Não, né? Não acaba esses 2 jogos aí, é lá daqui 2 meses, demora muito, voltar a jogar de novo. Então, é diferente, sabe? Só que mesmo assim, ele precisa jogar muito bem na seleção brasileira. Isso aí não é desculpa, por isso que ele joga no jeito do Real Madrid, joga no jeito da seleção. Você não vê o Neymar? O Neymar sempre jogou bem no seu clube atual e sempre arrebentou na seleção. Ele é artilheiro da seleção. Então os jogadores têm que assumir essa responsabilidade na seleção brasileira. Tem que honrar aquela camisa. Porque aquela seleção antigamente, né, quando tinha Ronaldo Fenômeno, quando tinha Rivaldo, quando tinha aquelas lendas, né, rapaz? Aqueles jogadoraços, Roberto Carlos, Cafu, entendeu? O Zé Roberto, todos aqueles jogadoraços lá, mano, Romário, sabe? Pô, olha aquela seleção, olha o jeito que aqueles caras jogavam, mano, é coisa surreal, entendeu? Jogar muita bola mesmo. Depois que os jogadores aposentaram, todos eles, mano, a gente só enxergava, tipo assim, o Neymar, o estrela da equipe, o melhor da equipe, só um jogador. A gente queria ver o jogador do lado do Neymar, 3, 4 jogadores ali, do potencial do Neymar na seleção brasileira, entende? Um jogador se esforçando muito, mas que muito mesmo, mostrando um alto nível na seleção brasileira. A gente não consegue ver isso, sabe? E muita gente aí já xingou muito o Neymar, chamou o Neymar pipoqueiro, mas a rapaziada antigamente era só craques na seleção, né? Nesses últimos 10 anos aí, 12 anos, falar com você, mano, do melhor mesmo, jogador completo era só Neymar, sempre foi Neymar, depois que os jogadores se aposentaram. Teve sim grandes jogadores, teve sim jogadores muito talentosos mesmo, que jogavam muita bola mesmo, mas a gente só contava mesmo com o Neymar, entendeu? Só, tipo assim, a gente viu o Neymar, tipo assim, a responsabilidade era só do Neymar, não tinha um jogador ali que a gente podia falar, não, pô, tem o Neymar e tem o outro. Entende? Não tinha, mano. Então, tinha bons jogadores, pode ter até craques, mas do nível do Neymar, igual antigamente. Tinha Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu, tudo do nível alto. Um jogador para estar do nível do Neymar é difícil, sabe? Eu falo dos últimos 10 anos. Hoje aí tem o Vinícius Júnior, hoje aí tem o Estevão, hoje aí tem o Rodrigo. Mas mesmo assim, esses jogadores aí não tá dando um espetáculo numa partida. Eles não tá dando um show numa partida. Eles não estão falando assim... Que dia que a gente falou assim, nossa senhora, Vini Júnior aí, nunca vi um jogador jogar bem na seleção igual o Vini Júnior jogou nesses últimos 10 anos. Aí não vê, né? Então, os jogadores aí, claro, que são muito novos, sim, né? Mas tem que jogar muita bola na seleção brasileira. E eles estão esforçando isso, eles estão se dedicando e com certeza eles vão aplicar e dedicar. Mas precisa ser o mais rápido possível, porque ano que vem já é a Copa do Mundo, né? E os jogadores aí jogam bola, rapaziada, todo santo dia. Eles treinam todo santo dia. Então, mano, eles têm que jogar bem na seleção, eles têm que assumir que a amarelinha, né? Todos os jogadores ali sonham de jogar na seleção. Se eles estão ali, sabe, aproveita, joga muita bola, esforça, se dedica, não briga, não discute, faz gol, faz assistência, dá seu melhor, entendeu? Contra a Colômbia, muitas pessoas falam assim, nossa, contra a Colômbia, 2-1. Hoje o futebol, na minha opinião, hoje o futebol não tem aquela equipe ruim, sabe? Tem, mas tipo assim que eu tô tentando dizer, tipo, hoje... Pode ser que por exemplo, um Real Madrid pode pegar um time bem fraco, entendeu? Pode pegar um time bem fraco, mas ele pode perder. Hoje isso acontece. Hoje essas equipes que sempre foram consideradas fracas, hoje jogam muito bem, entendeu? Tipo assim, tem um favoritismo, tem um time que pesa mais. Por exemplo, a seleção vai enfrentar a Colômbia, a gente já fala, nossa, a seleção tem Rodrigo, tem Vini Júnior, já ganhou o debate, tem várias estrelas, impossível não ganhar. Mas olha a Colômbia jogando um time mais coletivo, a Colômbia mesmo que apertou muito o Brasil, entendeu? Não tem muitas estrelas, né? Não tem muitas estrelas, não tem jogadores que foi melhor do mundo ali, mas tipo assim, foi uma seleção que jogou muita bola contra o Brasil, entendeu? Marcou muito bem o Brasil, sabe? E olha, teve até um gol lá, né, que foi anulado lá, então, da Colômbia, né, que fez gol contra o Brasil. Então, tipo assim, esse resultado foi muito bom, tá? 2-1, foi muito bom o resultado, mas não foi um jogo que a gente ficou contente. Entendeu? Não foi um jogo que a gente tem aquela confiança do Brasil ganhar a Copa do Mundo por enquanto, sabe? A gente precisa ver muito mais ainda a seleção brasileira jogando. Um jogo aí também que pode, né, dar um resultado bom e a gente pode até pensar assim, é contra a Argentina. Porque se eles vencerem contra a Argentina, a gente já fala, ó, 2-1 contra a Colômbia, venceu da Argentina 2-1, por exemplo. Aí já é outra coisa, já pode conversar, já pode falar assim, já tá indo bem pra Copa do Mundo, entendeu? Eu acho cedo, sabe, rapaz, a gente falar assim, a gente torce, né? A gente torce, eu mesmo falo, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, né? Mas se a gente for olhar o Brasil jogando
como vai o Brasil contra a Colômbia, como vai ganhar do Brasil jogando desse jeito, né? Claro que vai melhorar, vai evoluir, espero que sim. Mas se o Brasil continuar assim, por exemplo, jogando, imagina na Copa do Mundo jogando contra uma França. Olha a França, rapaziada. Olha a França. A França foi para a final da Copa do Mundo 2022. A Argentina foi campeã da Copa do Mundo 2022, né? Deu Argentina e França na final. Você olhar a França, você olhar a Espanha, você pode olhar até a Argentina, sabe? Então, tipo assim, o Brasil tem grandes jogadores, tem jogadores sim, tem sim capacidade de trazer o Hexa, tem sim ganhar a Copa do Mundo, mas eles precisam aplicar isso dentro de campo. Eles precisam aí jogar mais bola dentro de campo, jogar mais. A gente precisa ver mais do Brasil, a gente precisa ver jogadores se entregando mais dentro de campo. Um jogador que eu achei que jogou muita bola mesmo foi o Wesley, da equipe do Flamengo. Pô, se o jogador jogou bem, o técnico você colocou ele titular na outra partida. Eu acho isso, sabe, rapaziada? Pode ser jogador que for. Não importa em qualquer lugar de jogador que ele colocou pra jogar. Pode ter substituído até Rodrigo, qualquer jogador. Se o jogador que substituiu jogou bem melhor que ele, né? Por exemplo, tira o Rodrigo, coloca o Estevão, por exemplo. Só um exemplo. E o Estevão joga muito mais bola do que o Rodrigo. Sabe? Nos 90 minutos o Estevão faz o dobro que o Rodrigo fez. Eu acho que precisa dar mais oportunidade pro Estevão jogar. Sabe? Não é que precisa deixar o Rodrigo no banco, nunca. Só que, tipo assim, tenta fazer algo diferente nessa seleção para deixar o Estevão jogando. Entende? Então deixa mais minutos. Deixa o Rodrigo até os 70 e deixa... então até os 60 minutos e deixa o restante o Estevão jogando. Então, quanto com o jogador, na minha opinião, por exemplo, o Wesley foi substituído. O que ele fez na partida, ele fez o dobro do jogador que foi substituído dentro de campo. Então ele precisa estar no contra a Argentina titular. O técnico tem que fazer isso. E olha, rapaziada, o Dorival, ele deu muita sorte nesse jogo. Porque ele podia ter colocado, tipo, o Estevão para jogar, sabe? Ele podia ter colocado até o Henrique para jogar e não colocou, tá bom? Na minha opinião, eu tinha que deixar ele colocar pelo menos no segundo tempo. Mano, ao tempo que o Estevão tá jogando bola aqui no Brasil, ele tá jogando muita bola. A gente sabe, rapaziada, perto da área ali é ele mesmo. Ele faz muito gol, entendeu? Ele faz muito gol mesmo. Um jogador que joga na posição igual o Estevão ali, mano, é um jogador de velocidade, é um jogador que dribla muito, é um jogador que tem visão de jogo, é um jogador que precisa dele na seleção, é um jogador que o Dorival tinha que ter colocado ele pra jogar. A gente vê muito poucos jogos do Brasil e muito, tipo assim, os jogadores, ele não deixa o jogador jogar, entendeu? Tipo assim, não é que deixa o jogador jogar, ele não dá a oportunidade do jogador jogar há muito tempo na partida. Depois da Argentina, a gente vai demorar para ver o Brasil jogando de novo. Aí vai ver o Estevão jogando o quê? Só o segundo tempo? A gente queria ver o Estevão jogando na seleção brasileira, não sei vocês aí, mas eu queria muito ver o Estevão jogando. É um jogador que tem muito talento. Mano, já viu os gols que ele faz da equipe do Palmeiras? Olha os gols que ele faz, é só golaço, é chute colocado. É um jogador que arrisca muito fora da área. A gente não tá vendo o jogador, a gente não tá vendo o jogador arriscando fora da área. E o Estevão é um jogador que ele arrisca muito, entendeu? Ele limpou, chutou, entendeu? Ele é desse jeito, é um jogador ofensivo, é um jogador que parte pra cima, tem velocidade, sabe? Eu acho que podia ter colocado ele pra jogar, mano. Mais tempo aí contra a Colômbia, tá? O jogador tem que jogar também, pra, tipo assim, pra ele se encaixar na equipe, pra ele ficar à vontade, pra ele ir se adaptando, sabe? Tem que deixar jogar, né? Tem que colocar tempo pra jogar. Mano, deixa um jogador jogando no primeiro tempo, no segundo tempo, troca de posição, entendeu? Substitui. Por exemplo, tem o Rafinha, né? Jogou o primeiro tempo, deixa o Estevão jogar no segundo tempo, cada um jogou um tempo, né? Melhor do que deixar um no banco uns 90 minutos. Na minha opinião é isso, tá bom? Na minha opinião, o Dorival tinha que deixar os jogadores jogarem mais tempo. Cada partida deixa pelo menos poucos minutos, entendeu? Pelo menos 20 minutos, 15 minutos, até 10 minutos jogando. O Estevão não jogou nenhum momento ali na seleção brasileira. Um jogador igual o Estevão tem que jogar na seleção, rapaziada. Olha o que o Estevão tá fazendo aqui no Brasil, tá jogando muita bola. Ele tá chamando atenção até lá na Europa, vai pro Chelsea. Tem que colocar ele pra jogar, ele joga muita bola mesmo. Mano, é umas coisas que a gente fica vendo também, que a gente não entende, sabe? Pô, deixa o menino jogar, né? O menino tem talento, o menino joga muita bola, tá surpreendendo todo mundo, tá chocando o mundo mesmo, tá jogando muita bola. Deixa ele jogar pelo menos 10, 5 minutos aí. 5 minutos também não, mas deixa ele jogando pra ele se adaptando. Na minha opinião, o Dorival tinha que deixar ele jogar mais tempo, tá bom? Eu espero que ele faça isso contra a Argentina. Aquele jogo lá contra a Argentina seria muito bom para o Estevão, né? Com certeza ele tá querendo jogar aquele jogo e com certeza ele vai ajudar bastante a seleção naquele jogo mesmo, porque
ele ia pra cima, mano, contra a Argentina. Eu acho que o Estevão aí tinha que jogar titular, né? Contra a Argentina. Ele tá jogando muita bola, rapaziada. Eu queria ver ele jogando 90 minutos contra a Argentina, sabe? Eu queria ver jogando 90 minutos. É um menino aí que eu vejo o Estevão aí sendo um jogador muito importante pra seleção brasileira, sabe? No futuro. Eu vejo um jogador, eu vejo ele, olhando pra ele assim, eu sinto que ele vai ganhar a Copa do Mundo, mais de 2 Copas, sabe? Eu torço por ele aí, que ele é um menino muito talentoso aí, de ouro, e joga muita bola mesmo, né? Tem 17 anos, o que ele faz no futebol é uma coisa surreal, né? Você vê, tem aquele menino da Europa mesmo, lá Minamal, olha o tanto que ele joga, do Barcelona, né? Olha o tanto que ele joga, olha o talento que ele tem. E olha o que ele faz na seleção dele, na Espanha. Então, o Estevão, mano, tinha que estar jogando titular, ou então, se, claro, é difícil de colocar titular, que tem outros jogadores, mas que também estão no alto nível, mas deixa ele jogar pelo menos no segundo tempo, deixa ele jogar pelo menos 50 minutos, ou nos 60 minutos. O importante é a gente ver ele jogando, o importante é ele ajudando, não importa o tempo que for, pelo menos ele tá lá, né? Rapaziada, até 10 minutos aí, ó, um jogador pode mudar o jogo, pode salvar o jogo também. O Estevão podia ter entrado nos 70 minutos ali e ter fazido o gol, tá bom? É igual o Wesley. Dorival, se eu fosse Dorival, ele começava a titular com o Wesley lá. O que ele começou a fazer lá, o outro jogador já estavam fazendo, né? Fala pra você, mano, ficou até mais ofensivo, se for reparar. O jogador que jogava na posição dele conseguiu fazer o jogo ficar mais ofensivo. Então, eu acho que o Dorival tinha que deixar ele jogar 90 minutos titular no próximo jogo contra a Argentina. E eu espero que eles vençam aquele jogo. Aquele gol lá do Vinícius Júnior, né, no finalzinho lá, você pode ver que a bola desviou. Ele arriscou. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla mesmo. Os jogadores têm que arriscar fora da área, rapaziada. Tem que arriscar mesmo. Tá? Sabe? Não importa a distância que for. Você viu que ele arriscou? Ninguém esperava aquilo lá, né? Ninguém esperava aquilo lá. Você viu que tava de longa distância. Ele arriscou. No finalzinho ele arriscou. Ninguém tava arriscando, nem ele tava arriscando. No finalzinho ele fez, ele tipo assim, deu vontade de arriscar, né? Falei, arriscou. O que aconteceu? Saiu o gol, né? A bola desviou lá e gol, virou o jogo, né? Virou o jogo não, desempatou, 2-1. Então, isso é muito importante, rapaziada, arriscar. Porque pode, tipo assim, um goleiro pode dar um rebote ali, sair gol, a bola pode desviar, pode sair gol contra. Então, arriscar fora da área, chutar pro gol, mano, tem que fazer isso, é muito importante na minha opinião. Se ele não tivesse arriscado ali, tá tudo fechado ali, não tinha o que fazer. Ia tentar dar um passo ali, ia perder, ia ficar empate o jogo, entendeu? Então tem que arriscar mais. Se eu fosse o Vini Júnior, ele arriscaria mais contra a Argentina, porque tem talento. Esses jogadores aí, todos os jogadores da seleção brasileira, eles finalizam muito bem, sabe? Eles chutam muito bem. Você pode ver os golaços que eles fazem nos seus clubes. Até por isso que a gente comenta, que fala que joga bem no Real Madrid, ou joga bem melhor no... Igual o Rafinha joga bem no Barça, na seleção, não joga no Barça, né? Tem esses comentários. Com o Rafinha é pouco, né? Mas a gente vê mesmo no Barcelona. Mas igual eu te expliquei, é totalmente diferente. Mas é porque lá, mano, você pode ver que eles arriscam mais. Olha os gols que o Vini faz lá mesmo. Lá arrisca. E na seleção, tipo assim, tem hora que eu acho, isso é a minha opinião, pode ser que eu esteja muito enganado, mas tem hora que eles é tão pressionado pela imprensa, as pessoas também ficam tanto no pé deles, criticando, xingando, que eu acho que eles têm medo de ficar arriscar e perder, entendeu? Por exemplo, um gol claro de fazer e eles errar, tem medo de vir crítica, a imprensa ficar pegando pesado. Isso eu creio que tem um pouquinho, sabe, uma pressãozinha aí. Porque você pode ver que pega muito pesado mesmo, às vezes pega muito no pé mesmo de jogadores. Porque no Real Madrid ele arrisca muito, quando chega na seleção ele não arrisca tanto. Se ele fazer isso nos próximos jogos aí, arriscar mais, com certeza vai vir bons resultados. Ele é um jogadoraço, é um jogador que tem muito brilho dentro de campo, é um jogador mágico, o Vini Júnior. Você pode ver que ele dribla bem, né, tem visão de jogo. Ele é um jogador muito importante para a seleção, eu torço por ele aí, entendeu, rapaziada? Ele só precisa melhorar mais e precisa arriscar mais nos próximos jogos aí. Se fazer isso, a seleção vai melhorar, né? E não é só ele não, os dois jogadores todos ali. Rafinha também arriscar mais, fora da área, ficar mais esperto, sabe? O goleiro Alisson, vamos falar sobre o Alisson? Muita gente criticou muito o Alisson, né? Falando que o Alisson tava com medo, não sei o que. Rapaziada, o Alisson não tem... Pô, jogador... Sabe, jogadores aí, a vida toda jogando futebol, disputando final de Champions, né? O Alisson meio de quê? Na minha opinião, não tá com medo não. Não foi medo, entendeu? Às vezes acontece, é futebol, às vezes o goleiro não tá tão inspirado assim, né? Às vezes, sabe, ele também sofreu aquela pancada lá com o jogador, ali já não tava bem e saiu, né? Foi substituído. Mas antes disso mesmo, tipo assim, teve alguns erros ali, né? Que precisa melhorar mais o Alisson, mas ele é um grande goleiro, é um goleiro que eu respeito demais. É um goleiro gigantesco mesmo, é um goleiro muito importante para a seleção brasileira.
é isso, ele vai se dedicar mais, ele vai treinar mais nos treinos, a dificuldade que ele teve naquele jogo, ele vai aplicar mais isso. Você não pode esquecer que na Champions League, né, nos últimos jogos da Champions, ele foi o melhor em campo que ele fez, foi uma coisa surreal mesmo, né, o Alisson no Liverpool. Então é um goleiro surreal, um goleiro muito importante para a seleção, e eu, na minha opinião, ele precisa aí continuar muitos anos aí na seleção brasileira, tá bom? Titular. Ele é um bom goleiro, na minha opinião, tá bom? Ele até fez uma defesa lá muito importante para o Brasil, né? Mas se eu não me engano, parece que ele tipo, bateu a bola assim, depois foi gol, mas não foi culpa dele. Mas, queria ou não, foi uma defesa. Mas, queria ou não, também foi anulado. Mas, pra mim, ele tinha que continuar, né? Tem que continuar na seleção, sabe? É só pra você só melhorar mais, ficar mais ligado aí dentro de campo, tá bom? O Dorival, né? Se o Brasil tivesse perdido aquele jogo, com certeza, né? Ele ia ser muito criticado. Falar que o Vini Júnior, o Vini Júnior, tipo, salvou o Dorival, né? Como se diz. Porque se não tivesse saído o gol do Vinícius Júnior, com certeza todo mundo tá criticando o Dorival. Mas olha, rapaziada, tem algumas críticas que a gente tem que fazer. Eu acho que as críticas tem que ser, tipo assim, aquelas críticas normal. Não ficar pegando pesado, entendeu? Eu mesmo aqui no canal de futebol não xingo ninguém, entendeu? Deixo minhas opiniões aqui sobre futebol, sabe? Igual, por exemplo, o Dorival podia ter colocado, né? O Sterling pode jogar mais minutos. Agora tem gente que fica xingando, falar as coisas também que não tem nada a ver, entendeu? Aí já é pegando pesado e as coisas que nem tem necessidade de fazer isso. O Vinícius Júnior, tipo assim, graças ao gol dele, o Dorival ficou tipo assim, ele vai ser menos criticado, bem mais menos criticado. Foi bom o Vinícius Júnior ter feito aquele gol. O Vinícius Júnior salvou o Brasil e salvou até o Dorival. Então aquele gol foi muito importante do Vinícius Júnior mesmo, entendeu? Eu não queria que o Brasil tivesse perdido aquele jogo, eu tava torcendo mesmo pra sair gol do Vini ali, sair gol, porque eu não gosto que o técnico fica sendo tão criticado, que o Brasil fica sendo tão criticado. Parece que aí que fica... Parece que traz uma energia mais ruim ainda, entendeu? Vem aquelas críticas todas, o jogador vai recebendo crítica, o técnico também, parece que lá cai na mente deles, aí que a seleção só vai caindo. Às vezes as pessoas pensam que ficar xingando, criticando vai ajudar, piorar a equipe, entendeu? Por isso que eu não tava querendo que o Brasil perdesse aquele jogo. Ainda bem que venceu, 2-1. O Dorival aí, ele é um bom técnico, sabe, rapaziada? Um bom técnico. Se não fosse um bom técnico, não tava na seleção, né? Se não fosse sabe, o jogador que tá ali na seleção, ele tem sim chance de ganhar a Copa com ele, com o Dorival, sabe? Nem sempre é culpa do técnico também, os jogadores também tem que dar seu melhor, igual a gente vê aí, tem que arriscar mais, entendeu? Se sair gol contra é culpa do técnico, não é. Se o Brasil, por exemplo, aquele jogo não foi mesmo só culpa do Dorival, porque os jogadores lá não estavam arriscando, né? Dava pra ter vencido aquele jogo 3-1, rapaziada, pela oportunidade que os jogadores teve. Então nem sempre é culpa do técnico. Tá? Muita gente só critica o técnico, mas esquece quem tá lá dentro de campo também os jogadores, e esquece quem perdeu chances claras lá dentro de campo foram os jogadores, né? E fica só criticando o técnico, tá bom? Pra mim, se for fazer alguma crítica assim sobre futebol, crítica normal, tem que criticar o time, o técnico, todo mundo ali, porque todo mundo ali faz parte de alguma coisa, né? Mas é isso, o Brasil aí ganhou de 2-1, importante é a vitória. Não foi um jogo que a gente ficou naquela expectativa de Brasil pode ganhar a Copa do Mundo. Não foi um jogo que mostrou que o Brasil está preparado para ganhar a Copa do Mundo. Entendeu? Esse jogo aí não mostrou que a gente pode ter certeza que eles vão fazer uma ótima Copa. Não mostrou, né? Mas tá longe ainda. Daqui para frente tem muita coisa a acontecer ainda. Tem muito a melhorar, né? Os jogadores têm muito que evoluir. E a gente vai ver a seleção diferente. Na minha opinião, tá? E eu sinto que o Brasil vai melhorar muito daqui para frente. Pelo menos venceu de 2-1, mas daqui pra frente eu sinto que o Brasil vai melhorar muito. O Vini vai evoluir muito na seleção, o Rodrigo vai evoluir muito na seleção. A gente vai estar com a seleção preparada para a Copa do Mundo 2026. Essa é a minha opinião. Talvez você pode até estar rindo de eu falando aí, né? Mas deixa a sua opinião nesse vídeo. Na minha opinião, o Brasil vai sim estar preparado. Agora não está, mas vai ficando preparando, vai tipo assim, se preparando daqui até lá. Tá longe ainda, tem muito que acontecer. Ganhou 2-1, vai enfrentar contra a Argentina. Olha, espero que o Dorival, repetindo, que ele deixe o Wesley jogar, titular, tá? O Bruno Guimarães no início também, né? Falando do Bruno Guimarães, todos os jogadores ali jogou bem, né, rapaziada? Jogou até bem na minha opinião, todos os jogadores ali. Mas claro que teve uns que foi substituído, os outros jogou bem mais, igual o Wesley, né? Mas o Bruno Guimarães ele começou muito bem, né? Ele começou fazendo um lançamento muito importante, sendo ofensivo, entendeu? Visão de jogo sensacional. E começou muito bem. Mas foi só o primeiro jogo. Bora ver contra a Argentina. E jogadores aí que não jogou tão bem assim, contra a Argentina pode ser que eles arrasam. Futebol é assim, rapaziada. Em vez de jogando de um jeito, no outro jogo pode ser outro jeito. Bom, espero que eles vençam contra a Argentina. Não vai ser fácil. Lembrando que não vai ter Messi
E lembrando que a seleção também não tá sem até o Neymar, né? O Neymar não jogou, tá lesionado na coxa, né? O edema lá na coxa. Daqui um dia ele volta na seleção brasileira. Muito importante isso aí também. O jogador mais completo ali da seleção brasileira hoje sempre foi o Neymar, né? Eu sei que muitas pessoas aí criticam o Neymar, essa coisa toda aí, mas a gente vê o que ele faz dentro de campo, né? É óbvio que a seleção aí é totalmente diferente, é 100% diferente com o Neymar dentro de campo. Se o Neymar tivesse naquele jogo, com certeza seria 3-1, 4-1. É a verdade, rapaziada. Porque é um jogador que chama a responsa pra frente, entendeu? Ele chama a responsabilidade. Ele leva a equipe a ser mais ofensiva. Ele traz algo a mais dentro de campo. Ele puxa a responsabilidade, entendeu? Aos 90 minutos ali, ele com a bola no pé. É apanhando, ele com a bola no pé e jogando, né? A verdade é essa. O Neymar na seleção é totalmente diferente da seleção. Então vamos torcer para ele voltar o mais rápido possível aí para a seleção brasileira. Contra a Argentina, na minha opinião, vai ficar de 2-1 pro Brasil, tá bom? Eu sei que não foi um jogo bom. Contra a Colômbia, venceu 2-1, mas não foi um jogo sensacional. Mas contra a Argentina, eles vão se destacar, na minha opinião. Vai jogar muita bola. Esses erros negativos que eles teve contra a Colômbia, né? Com certeza eles vão, o técnico aí vai aplicar, tipo assim, a dificuldade que eles teve contra a Colômbia, o técnico vai tentar resolver isso nos treinamentos daqui até lá, tá? Cada jogador ali que teve alguma dificuldade, né, por exemplo, de finalizar, de ter, o time não ter muita posse de bola, eles vão estudar mais isso para tentar melhorar, para jogar melhor contra a Argentina. Vai estar sem Messi, o Messi não vai jogar, mas mesmo assim não deixa de ser um jogão, né, rapaziada? Igual a seleção brasileira, tá sem o Neymar, mas não deixa de ser um jogão também. Tem muitos jogadores ali, muitas estrelas, craques ali, entendeu? Então vai ser um jogão, eu creio que o Brasil vai vencer aquele jogo. Eu torço por isso, espero que sim. Tamo junto. O vídeo vai terminar por aqui. Comenta aí, rapaziada. É muito importante o seu comentário sobre o que você achou sobre esse jogo do Brasil versus Colômbia. Você achou que o Brasil está preparado para ganhar a Copa do Mundo? Você acha que o Brasil precisa muito melhorar ainda? Você acha qual jogador ali que não precisa estar, por exemplo, jogando titular? Você quer que o Wesley seja titular daqui para frente? Deixe nos comentários. O vídeo vai terminar aqui. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Tamo junto. Inscreva-se, ative o sininho e aguarde aí o próximo vídeo. Fui.